E aí, concentração de solução. É uma fórmula única, tá? Então presta atenção. É uma fórmula única. Toda concentração de soluções, ó, vamos anotar aqui. Concentração, ela é uma fórmula de soluto sobre solução, tá? Soluto sobre solução. Tá aqui, ó. Padrão. Padrão. Pode anotar. O que muda unidade de medida? Muda a unidade de medida. O soluto dá para vir em grama e mol e volume. Grama, mol e litro, normalmente. A solução pode vir em litro, que é o mais comum, pode vir em gramas ou em quilos. Então, o que a gente tem que saber? Que quando fala em concentração, se está muito concentrado, pouco concentrado, é a relação do soluto pela solução. Não se esqueça que na solução é a quantidade de soluto mais solvente. Então, a solução é o todo. Tá? Há quatro agrupamentos, podemos dizer dessa forma, né, de unidades de medidas diferentes para a gente chegar no cálculo de concentração. Existe a concentração comum. A concentração comum é sempre a massa em gramas sobre o volume da solução. Aí tem a concentração molar, que a gente usa esse M aqui, que é o número de mol pelo volume também. Aí tem título em massa. É um Mzinho aquilo ali, ó. Título em massa, vou até melhorar aqui, ó. É a massa do soluto sobre a massa da solução. E por fim, tem o título em volume. O título em volume, como o próprio nome já diz, ó, título em volume é o volume do soluto pelo volume da solução. Presta atenção, é comum a concentração ser em gramas por litro. É comum a molaridade ser em mol por litro. É comum o título em massa ser em porcentagem. E é comum o título em volume ser em porcentagem. Detalhe, sempre padrão, soluto por solução. Soluto por solução, a mesma coisa aqui, soluto por solução, e aqui soluto por solução. Entendeu a lógica? O que muda é a unidade de medida. Você está calculando a mesma coisa sempre, mas com unidades de medidas diferentes. É como se eu fizer uma comparação bem boba aqui, ó, quando você estuda temperatura em Celsius, em Fahrenheit ou em Kelvin. É temperatura, tá? Ela serve para a mesma coisa, para ver se está mais quente ou mais frio. No entanto, você está usando unidades diferentes. Então, aqui a gente está falando exatamente disso. Tá? A gente está falando de unidade de concentração. Está dizendo quão concentrado está, quão diluído está, se tem muito soluto para pouca solução, se é pouco concentrado, se é diluído ou não, qual é o contexto, mas em unidades de medidas diferentes. Tá, vamos estudar cada uma, analisar cada uma de uma forma simples. Ó. Então a gente vai pegar, a gente vai fazer o estudo dessas 4 unidades, tá? Dominou essas 4, coisa linda. Está dominando tudo. Tudo de tudo, belezinha? Então é isso que você precisa saber. Ok? Deixa eu ver aqui se mais alguém entrou na sala. Deixa eu abrir aqui do lado. Pronto. Como que eu faço para dominar esse conteúdo, professor? Vamos da primeira. Anota aí, ó. Pode chamar de tópico 1, concentração comum. Tá? Concentração é a primeira. Ó. Então, anota aí, concentração comum. Por isso a letra C, né? Representado por um Czinho, que é M sobre V. M é a massa e V é o volume. A massa normalmente em gramas e o volume normalmente em litros. Sempre soluto pela solução.
Professor, como é que faz um cálculo desse? Esse é o cálculo mais simples, certo? M é a massa. Ah, o M de molaridade? Tá, você deve estar perguntando sobre esse M aqui, né? É molaridade, ou concentração molar. Se for esse M, ele é um Mzinho com a perninha puxadinha mesmo assim, ó. Às vezes ele vem assim, ó, como um Mi, com a perninha mais puxadinha ainda. Mas a gente vai chegar lá, no M de molaridade. Isso, concentração comum, Czinho, massa por volume. Tá, entendi, professor. Como que é um exercício desse? Ele monta uma solução, ó. Esse não tem muito segredo. Ele diz que coloca uma certa quantidade aqui de solvente, de solução. Então ele fala, ó, dentro A, vamos colocar assim, ó, A, vamos colocar 4 gramas de sal, não precisa nem dizer quem é o soluto, qual se é NaCl, se é KNO3, é um sal. Então coloca 4 gramas desse sal em 250 ml de solução. Olha que interessante. Sal, ele é um sólido. Normalmente é dado em gramas mesmo. Que é sólido, você pesa na balança, né? E a solução, normalmente, se ela é líquida, é dada em ml mesmo. Como que você calcularia a concentração? Bom, concentração é a massa pelo volume. Ou seja, a concentração é 4 gramas por 0,25 ml, que é o volume 250 em litro, perdão. 0,25 litros, ou seja, 250 ml em litro. Isso dá 4 dividido por 1/4, vai dar 16 gramas por litro. Veja, simples assim. Por isso até que não cai, tá? Não cai, porque é muito simples calcular a concentração em grama por litro. Oi, Maria Fernanda, boa noite, tudo bem? Boa noite, minha querida. Então é comum calcular concentração em grama por litro. Por isso que chama comum, né? Concentração comum. Não tem muita graça, não tem muito segredo. Simples assim. Só pegar a quantidade do soluto e colocar dividido pela quantidade da solução. Esse é o item número 1, concentração comum massa-volume. Tá? Vamos para a concentração mol, que é o item 2 aqui, ó, a chamada de concentração molar. Item número 2. Essa é a que mais aparece, chamada concentração molar ou molaridade. Molaridade. Também conhecida como concentração molar. Vamos anotar aí, ó. Concentração molar. O símbolo é aquele M, uma perninha puxada. Ele é N sobre V. Professor, quem é N? É o número de mol do soluto. Quem é V? É o volume em litros da solução. Então perceba. Qual a semelhança que ele tem com a que a gente acabou de fazer aqui em cima? Aqui em cima é a massa por volume na concentração comum. Na concentração molar é o número de mol por volume. O volume em litro é a mesma coisa. Eu poderia montar um exemplo bem bobo até. Ó. Quer ver? Eu vou lá, preparo uma solução e digo que dentro dessa solução, então ó, acompanha para você ver como é simples, há 2 mols, também não preciso dizer de quem, certo? Há 2 mols de açúcar, sal, eu posso falar do que eu quiser, tá? Eu que fiz a solução, então há 2 mols de suco Tang, certo? De suco Mi, sei lá, de açúcar, de glicose, sacarose, de KNO3, NaCl, K2CR2O7, o que eu quiser colocar. Ácido acético. Então há 2 mols de sal genérico em 250 ml de solução. Eu uso os valores parecidos para você ver como é a ideia mesma. Como que se calcula a concentração molar ou a molaridade? M é número de mol por volume.
Professor, número de mol de quem? Do soluto, do sal, 2 mols. Sobre o volume de quem? Do todo, da solução, 0,25 em litros. Logo, a molaridade é igual a 8 mol, ou mols. Você pode ler mols, mas escreve mol por litro. Que também pode ser chamada de 8, ou 8 emão. Tem muito M, né, na nossa vida em química. Como que você faz isso? Lê-se, né? Isso aqui, ó. Lê-se. 8 molar. Que significa 8 mols por litro. É a mesma coisa. Entendeu? Tudo bem? Tranquilo? Ah, professor, mas essa aí foi fácil. Por quê? Porque eu já fiz exercícios assim e você deu o exemplo já em mol. Qual o maior problema de um exercício desse? Ele não dá em mol. Realmente, você tem razão. Por que ele vai dar em mol? Ele pode dar em gramas para você ter que converter para mol e depois aplicar o cálculo da molaridade, entendeu? Então ele normalmente não vai te dar essa concentração já em mol. Ele vai pedir a resposta em mol, mas ele vai dar a quantidade de soluto em gramas. Certo? Então, ó, vamos lá. Seria basicamente a união entre as duas fórmulas, entre a concentração comum e a concentração molar. Então, vamos lá. Exemplo aqui, ó. Exemplo. Dá em massa do soluto, porém, pede para calcular a concentração molar. A molaridade. Entendeu o problema aqui? Me acompanha. Agora vamos desenvolver um exercício que já é um exercício vestibular. Pega um recipiente, lá dentro desse recipiente coloca, por exemplo, 4 gramas, presta atenção, 4 gramas de NaOH, hidróxido de sódio, que é uma base, tá? Tá aqui. E tem aqui dentro da solução 250. O volume da solução é de 250 ml, para não perder o padrão. Qual seria a pergunta mais óbvia aqui? Calcular a concentração comum, não é? Ó, letra A do exercício. Qual a concentração comum? Seria a pergunta mais óbvia aqui. Ele pode não perguntar comum, ele pode perguntar em gramas por litro. E na letra B? Qual a concentração molar? Entendeu as duas perguntas? Das duas coisas que nós vimos ali, ó. O item 1 e o item 2. Ele pode perguntar molar, ele pode perguntar em mol por litro, ou qual a molaridade. Pergunto para você, qual é a concentração comum? Você vai lá, a resposta da A. Resolvendo a A. A concentração comum é a massa do soluto pelo volume. A massa é 4 gramas. Viu que nem me interessa do que é? Se é de NaOH, se é de NaCl, não me interessa. É o soluto, dividido pelo volume da solução, que é 0,25 litros. Então essa concentração dá 16 gramas por litro. Beleza, acabou. Letra A respondida, ó. Tá aqui. Fechou, professor. A está feita. E a B? A B, ele pede a concentração molar. Mas ele não deu o número de mols e deu o volume. Então você está parado aqui, ó. Molaridade, número de mols não sei, e o volume 0,25 litros. Veja só. O que você precisa? Converter os 4 gramas de NaOH para mol. Como que você faz isso? Você pode fazer isso em regra de 3, usando o número de a massa molar do NaOH. Então você vai até a tabela periódica, se ele der a tabela no exercício. Se ele não der, ele dará a massa do sódio, 23, dará a massa do oxigênio, 16, e dará a massa do hidrogênio igual a 1. Você não tem que decorar nenhuma massa molar. Então ele pode dar num exercício, vou até apagar aqui, ó. Pode deixar como dados do exercício, ó. Dados do exercício. Você sabe que vários exercícios têm os dados. Ele fala dados. Dados a massa molar. Hidrogênio, massa molar 1.
Oxigênio, massa molar 16. E sódio, massa molar 23. O que você faz com essa massa molar? Você faz o seguinte, ó. Se a massa molar do Na mais do O mais do H dá 40 gramas para 1 mol. Confere? Pode somar. O Na é 23, mais 16 do O, 39, mais 1 do H, 40. 40 gramas é 1 mol. Quantos gramas a gente tem aqui? 4 gramas. Então, 4 gramas equivale a quantos mols? N. Esse número N é o que vem parar aqui. Ok? Tudo bem? Quanto que é esse N? Você faz a conta, certo? N é igual a 4 vezes 1 dividido por 40, 0,1 mol. Ou seja, o valor aqui de 4 gramas de NaOH equivale a 0,1 mol. Então, agora você termina o cálculo aqui, ó, e diz que a molaridade é 0,1 mol sobre 0,25 litros. Essa molaridade, vou melhorar esse Mzinho aqui, né? Essa molaridade é de 0,4 mols por litro. Acabou o exercício. Enfim. Entendeu as passagens? Professor, tem um jeito mais simples? Tem, já vou te passar. Certo? Com fórmulas, para quem gosta de fórmula. Mas como normalmente a gente faz a conversão de grama para mol usando regra de 3, vou até circular aqui, ó, marcar aqui em verde. Tá vendo essa passagem que eu vou deixar em verde aqui, ó? Deixar em verde, você vai entender o porquê daqui a pouco. Que daí eu uso a cor verde para representar. Ó, esse N é o que veio para aqui. E a conta continua aqui embaixo. Façam as anotações, que acabou a página. Ó. Tá aí a página toda. Isso é quando ele dá em gramas, mas pede em mols por litro. Ele dá o conteúdo do soluto em gramas, tá? Mas pede em mol por litro. Vamos lá, vamos continuar. Preciso terminar isso aqui. Tá vendo? Essa que está em verde pode ser a formulazinha. N é massa pela massa molar. Grava isso. Vamos lá. Atenção. Eu estou falando para você, então vamos recomeçar o exercício. Eu estou te dizendo que lá naquele recipiente, certo? Presta atenção. Em que estava falando que tinha 4 gramas de NaOH. Os 4 gramas de NaOH, a gente precisava converter em mol. Então, ó, para a conversão, vou anotar aqui, caso você não se lembre, para a conversão da massa em mol, você pode usar a regra de 3, que foi regra de 3 com a massa molar, tá? Que foi o que eu fiz ali em cima. Com a massa molar, vou pôr MM. Ou você pode usar a fórmula, que é a mesma coisa. Ah, eu não gosto de fórmula, mas eu estou te dizendo, você vai entender onde eu vou chegar. Vocês são inteligentes, vocês vão entender. Ó, massa por massa molar, tá? Ou seja, aquela conversão em verde que está lá em cima. N é massa, 4 gramas, sobre a massa molar, que era 40 gramas por mol. Tá vendo? Corta a grama com grama, 4 por 40 dá 0,1. Viu que a gente chegou no mesmo resultado ó, em mol? Tá aqui. É o mesmo resultado, ó. Tá? Que é o 0,1 que estava aqui, ó. Tá vendo o 0,1 aqui? Ele foi obtido por regra de 3, mas ele poderia ter sido obtido na forma. Por que eu estou passando a forma? Porque acompanha comigo, se molaridade é N sobre V e N
é massa sobre massa molar, concorda comigo que molaridade pode ser massa sobre massa molar, massa sobre massa molar vezes V. Vou até pôr o V em preto aqui, ó. Vezes V. Entendeu? Isso é uma fórmula de apoio. Tá? Muito útil. Muito útil. Quando que eu uso essa fórmula? Você usa essa fórmula exatamente no problema aqui em cima. Quando você tem a quantidade, a massa, não vou falar uma quantidade, porque a quantidade é em mol. Quando você tem a massa em gramas, quando você tem o volume em litros, no caso tem em ml, mas de ml para litro é só dividir por 1000. E você não quer fazer a regra de 3 aqui de conversão para achar em mol e substituir. Você já faz direto nessa forma. Entendeu? Então essa fórmula, ó, de novo, vamos lá. Fórmula. Ah, não vou lembrar dessa fórmula. Então transforma grama em mol por regra de 3. Fórmula. A molaridade pode ser calculada pela massa sobre a massa molar vezes o volume. Então, no problema acima, então vamos fazer uma aplicação. Uma aplicação. No problema acima. O que a gente tinha? 4 gramas de NaOH, lembra do problema? 4 gramas de NaOH em 250 ml de solução. Estava escrito, o problema era esse, eu desenhei lá o problema. Como que você poderia resolver? Ele quer a molaridade, você vai pegar 4 gramas, dividir por 40 gramas por mol, veja, se não é cálculo de número de mol, vezes o volume. Vou até melhorar aqui a barra de divisão. Ó. Essa é a conta. Faz essa conta. 4 por 40 dá 0,1. Ah, o volume, vou colocar o volume aqui, ó. Perdão. O volume é 0,25 litros, ó. Você já sabe o volume, né? Então você pode fazer 40 vezes 0,25, 4 dividido por isso. Ou 4 dividido por 40 e dividido por 0,25, entendeu? Não vai errar aqui, ó, fazer 4 dividido por 40 e depois multiplicar por 0,25. Isso não pode. Então, 4 dividido por 40 é 0,1. Dividido por 0,25 dá uma molaridade de 0,4. Já dá em mol por litro, porque corta grama com grama aqui. Entendeu? Então, essa fórmula pode ser aplicada exatamente em problemas que eu tenho a massa em gramas em uma solução, mas ele pede em molaridade. É muito comum. Tá? É muito comum. Repassando, já temos 3 fórmulas, então. Já temos a fórmula de concentração comum, que é massa por volume. Já temos a fórmula de molaridade, N sobre V, ou, se você precisar, molaridade é massa sobre a massa molar vezes o volume. Já são 3 fórmulas, tá? Úteis, muito úteis. Senão não estaria passando para vocês numa revisão de um cursinho, entendeu? Extremamente úteis. Quem já fez... E solução cai, viu? Tá entre os assuntos que mais caem. Então presta atenção, vamos ler. Considere 2 latas do mesmo refrigerante. Uma na versão diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias. Ou seja, isola a latinha, ele não está pesando com a lata, tem a mesma massa. Aí fala, a composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum tem açúcar, enquanto a versão diet não tem açúcar. Tem um adoçante, mas é desprezível. Então, ó, a versão comum com açúcar. Tá? Com açúcar. E a versão diet é ótimo, né? Versão diet sem açúcar. Essa é a diferença. Ah, o peso da lata é o mesmo. O volume, ele falou ali, ó, o volume é de 300 ml. Nos 2 casos, na lata comum e na lata diet. Tá bom.
Pesando-se as duas latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. A comum pesou 331,2 gramas, está aqui. E a diet pesou 316,2 gramas. Ele pergunta, por esses dados pode-se concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante é de quanto? Então, veja, ele quer em gramas por litro. Que concentração que você vai usar? A comum. Ó, massa por volume, grama por litro. Só encaixar os valores. Pergunto, quais valores? Bom, você precisa da massa. A massa é de quem? Do soluto. Ele está perguntando da concentração de açúcar. Quanto tem de açúcar? Essa é a massa que você vai. Você precisa da massa do açúcar. Então, ó, da massa do açúcar. Certo? Dividido pelo volume. O volume está fácil, 300 ml. Só que é em litro, né? Qual a massa de açúcar? Pergunto eu. Pergunto eu a você. A massa do açúcar é a diferença entre o comum e o diet. Tem aluno que coloca 331 aqui, 0,2, e divide pelo volume. Dá errado. Da letra C, se você colocar 331 aqui, dividir pelo volume de 0,3, né? 300 ml. Ainda divide por ml, ainda que está errado. Entendeu? Não, você tem que calcular a massa só do açúcar. A comum tem açúcar. A diet não tem. Pelo que o exercício diz, a única diferença é essa. Então, para você achar a massa do açúcar, você vai fazer ó, o comum menos o diet, entendeu? O comum, 331,2 gramas, menos o diet, que é 316,2 gramas. Essa é a massa do açúcar. Tá? Que dá quanto? 15, né? Ó, 331,2 menos 316,2, 15 gramas de açúcar. 15 gramas de açúcar. Agora você vem na fórmula e coloca, ó que simples, 15 gramas de açúcar dividido pelo volume de 0,3 litros, que são os 300 ml. Concentração comum de 50. Letra E. 50 gramas por litro é a concentração. Resposta é do exercício. Tá? Eu dei muito já esse exercício em prova, em lista. Os alunos colocavam muito 331,2 na massa e dividia por 300. Ou dividia por 0,3, né? Não achava resultado. Dava uns valores absurdos. Agora, o que eu adoraria perguntar nesse exercício? E se eu tivesse perguntado em mol por litro? E seria fantástico, não seria? Se ao invés de perguntar em grama por litro, eu tivesse perguntado em mol por litro. Lógico, eu teria que dizer que o açúcar seria sacarose, C12H22O11. Entendeu? O que você teria que fazer? Converter os 15 gramas em mol. Só isso, e depois dividir por 0,3. Você estaria calculando em mol por litro. Tem exercício que faz isso também. Mas eu vou deixar aqui por enquanto sem esse. Não pediu em mol por litro, né? Pediu em gramas por litro. É uma conta super simples. Só que você tem que extrair, tem que fazer o cálculo do açúcar. Entenderam essa? Bom esse exercício, né? Não sei se alguém lembrava dele já. Mas é um exercício comum, né? Comum. E vamos ter excelentes exercícios de concentração de soluções para trabalhar. É um conteúdo muito recorrente. Cai em primeira fase. Quer ver um outro? Ó? Uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose, C12H22O11, para adoçar seu cafezinho. O volume do cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. Qual a concentração molar? Tá vendo? Ó? Viu? Ele quer a molar. Ah, mas seria fácil perguntar grama por litro. Sim, mas ele quer a molar.
Lógico que o exercício, como dados, você precisa dos dados do exercício. Tá? Vou deixar vocês resolverem isso. Dados do exercício. Massa molar do hidrogênio é 1, certo? Do oxigênio é 16, do carbono é 12, do oxigênio é 16. E oxigênio é 16. Quanto dá em mol por litro? É pergunta. Lembre-se, ele quer molaridade. N sobre V. Você vai falar, não tenho N. Você pode usar a fórmula molaridade. É massa sobre massa molar vezes volume. Ou você pode fazer a conversão de massa molar, certo? Para massa. Você que escolhe. Tá? Lembrando que a fórmula ali, ó, é C12H22O11. Faz aí. Tem uma resposta? O meu deu D. Vamos ver, uai. Uai. D? Bom, quanto deu a massa molar da sacarose? Deu 342 gramas por mol? Foi essa a soma da massa molar da sacarose? Então dá 0,1 mol dividido por 0,05 litros. Cuidado para não errar 50 ml, hein? Vamos lá? Não sei qual que vocês vão preferir. Ó, se eu jogar na segunda fórmula, a molaridade é 34,2 gramas dividido por 342 gramas por mol. Agora o volume, hein? 0,05 litros. Porque tem que dividir 50 por 1000. É isso? Então fica 34,2 dividido por 342, que dá 0,1, dividido por 0,05 litros. 2. Perfeito. 2 mols por litro, isso mesmo. Fechou. A outra forma de fazer, a conversão aqui, né? A outra forma de fazer seria assim, ó, um caminho um pouquinho mais longo. Ó. Você vai usar a massa molar de 342 gramas está para 1 mol, certo? Você vai colocar aqui 34,2 gramas, vai achar o número de mol. Número de mol é igual a 0,1 mol. Aí então você joga na fórmula de molaridade o 0,1 mol dividido pelo volume de 0,05 litros. Essa molaridade vai dar 2 mols por litro, do mesmo jeito. São só duas etapas, mas que dá na mesma. O cálculo é o mesmo. Você teve que dividir 34,2 por 342 e depois pegar o resultado e dividir por 0,05. Só na hora de montar, que você pode fazer mais rápido ou mais lento. Tanto faz, tanto faz. Você escolhe, tá tudo lindo. Então, mais uma página. Anota aí. Item 3, título em massa. Título em massa. Certo? Põe aquele T assim, de trabalho, né, da física. Põe um Mzinho para falar que é em massa. É a massa sobre a massa. É legal que esse pode ser grama por grama, ou quilo por quilo, ou tonelada por tonelada, ou miligrama por miligrama. Ele pode ser qualquer unidade, só que ele tem um ajuste a ser feito. A hora que você usar essa forma, título em massa, como ele é a mesma unidade em cima e a mesma unidade embaixo, para coisas diferentes, não esquece. Em cima é soluto e embaixo é solução, não esquece. Embora seja a mesma unidade de medida, são para duas coisas diferentes. Você pode multiplicar por 100. E aí a resposta ela sempre será dada em porcentagem. Entendeu? É isso. Essa é a tática. Ah, mas por que usa isso, professor? Ah, usa sim, porque às vezes são dois sólidos. Ele é muito usado para sólidos. Quando você tem dois sólidos. E quando você tem um líquido, você usa em ml, do jeito que está aqui, ó, passa para litro, bonitinho. Agora, quando você tem dois sólidos, imagina que você misturou assim, vou fazer uma mistura bem boba, assim, açúcar e areia. Ah, lógico, né? Você vai misturar isso no dia a dia. Não, você não vai misturar açúcar e areia no dia a dia, certo? Mas vamos misturar café em pó ou leite em pó com café em pó, entendeu? Leite em pó com açúcar, que é misturado assim, por sinal. Ou você tem uma barra de chocolate aí, pode ver que as coisas estão em porcentagem na barra de chocolate.
Porque está tudo sólido com sólido. Quanto de açúcar tem no chocolate? Está lá em porcentagem, porque os dois são sólidos. Então é muito utilizado para sólidos. Muito utilizado. Então, por exemplo, assim, ó, vamos colocar quer ver que legal? Ó, em 200, quanto tem uma barra de chocolate? 90 gramas. Em uma barra de chocolate de 90 gramas, estou criando o exercício aqui, ó, para contextualizar, tá? Em uma barra de chocolate ao leite, não é, de 90 gramas. Quanto de açúcar? Vamos criar uma quantidade de açúcar. Vamos colocar uma quantidade de 12 gramas, certo? 14. Vamos pegar aqui. 18 gramas para ficar fácil o cálculo. De sacarose. Tá aqui, ó. Simples assim. É uma afirmação. Em uma barra há 18 gramas de sacarose. Qual o título em massa? Olha que legal. Tá pronto para calcular em massa. Quem é o soluto? A sacarose. Você vai pegar 18 gramas de sacarose, ó. Vou colocar aqui sacarose, dividir por 90 gramas da barra toda. De toda a barra, ó. Concorda comigo? A barra é o todo, ela tem que ser. E aí você pega esse resultado, faz vezes 100. Então fica 18 dividido por 90, 0,2. Então, ó, dá assim, 0,2 gramas por grama. Que estranho, né? Vezes 100, que vai dar 20%. Entendeu? É isso aqui, ó. 20% de açúcar nessa barra de chocolate. Ah, por que é grama por grama? Porque você dividiu grama por grama. É grama de soluto por grama de solução. A cada 1 grama de solução da barra tem 0,2 gramas de açúcar. É esse o raciocínio. Título 20%. Agora, você tem que ficar muito atento, né? Vocês devem ficar muito atentas. O seguinte, se o soluto tiver separado do solvente, sabe? Se eles não estiverem juntos. Aqui estava junto, 90 gramas valia para toda a barra. Porque acontece muito, por ser a mesma unidade de medida, grama a grama, acontece do exercício dar separado o soluto e o solvente. Aí você tem que juntar o soluto e solvente. Tá? Vou criar um outro exercício assim. Ó. Uma mistura, quer ver? Ó? Vai ficar bem claro. Ó. Uma mistura de 15 gramas de sal, uma misturinha com 35 gramas de trigo, certo? E pergunta, qual o título em massa? Opa, aí você põe 15 por 35, tá errado. Entendeu? Porque tem que ser soluto. Ah, o soluto é o sal? Tem que ser pela solução. A solução é 15 mais 35. Então tem que ficar muito atento a isso. Muito atento. Por quê? Porque aqui é o soluto. Normalmente você identifica rápido quem é o soluto. É o que tem menos normalmente, ou é o que ele pede para você calcular. Agora aqui embaixo tem que ser a solução. E a solução é o soluto mais o solvente. É o todo. Ah, Elton, por que no exemplo de cima você não somou? Porque a barra toda já é a solução. Entendeu a lógica? 90 gramas já é da barra toda.
18 está em 90, certo? Aqui os 15 não está, 15 gramas não está em 35. Essa é a diferença. Aí ficaria como esse cálculo? O título em massa ficaria 15 gramas dividido por 50 gramas. Aí depois você pega e multiplica por 100. Certo? 15 por 50. Se fosse 100 seria 30, vai dar 30%. Título em massa de 30%. Entendeu? Muita atenção a isso, tá? Quando for título em massa, tudo em gramas, fica atento se o soluto está junto, né? Se o soluto está na solução, ou se ele deu a solução toda, ou se ele deu solvente, ele deu separado. Você tem que juntar. Isso vale tanto para título em massa quanto para título em volume. Título em volume eu vou repetir exatamente isso com outros exemplos. Título em volume é a mesma coisa, só que com exemplos diferentes. Vamos para título em volume. Ótimo, maravilha. Quarto e último, título em volume. Título em volume, mesma coisa. TV, volume sobre volume. Pode ser ml por ml, mas o comum mesmo é litro por litro. E multiplica por 100 para dar em porcentagem do mesmo jeito. Ó. Título em volume. Aí você faz litro por litro vezes 100. O título em volume dá em porcentagem. Tá aqui. É muito comum isso. A mesma coisa, o mesmo padrão. Tá? Quando que eu uso? Para misturas líquidas normalmente, né? Muito utilizado para misturas entre líquidos. Porque é comum falar em litro e litro para quando você tem uma bebida alcoólica, por exemplo. Pode olhar lá, qualquer bebida alcoólica tem a porcentagem de etanol na garrafa. 13% num vinho. 13% do quê? De etanol na bebida. Então, de novo, ó, exemplo. Então, em 350 ml de cerveja, há 25 ml de etanol. Álcool etílico, certo? Etanol. Tá aqui. Qual o título em volume? Ou qual a concentração em porcentagem? Tá aqui. Título em volume é igual volume do soluto pelo volume da solução vezes 100. Não é isso? Ó? Não esquece que aqui é soluto e aqui é solução. Faz a conta. Faço. Título em volume é... Bom, o soluto é o etanol. Deixa em ml mesmo. Nem precisa converter para litro. É uma porcentagem, né? Coloco 350 ou coloco 350 mais 25? A pergunta é, o 350, o 25 está em 350 ou não? A cerveja não é o todo? A resposta é o todo. Então aqui é 350, porque o 25 já está aqui dentro. Pega esse resultado, 25 dividido por 350. 0,071. Então, título, volume dá 0,0714. Vai por 3 casos depois. ml por ml. O que significa isso, professor? Que para cada 1 ml da bebida, cerveja, há 0,07 ml de etanol. Pega esse valor de 0,0714, multiplica por 100. Vai dar o título em volume de 7,14%, o que já é um teor alcoólico considerável para uma bebida igual a cerveja. Entendeu? Aí se ele der separado, disserem no exercício, assim, diz um exercício que 25 ml de etanol está misturado com 80 de água. Você fala, pô, aí eu tenho que somar. Né? Eu falei que ia dar os mesmos exemplos, a mesma história com exemplos diferentes, ó. Se for uma mistura, então é isso que você tem que tomar cuidado. Mistura de 25 ml, vou manter aqui, ó, de etanol, 25 ml de etanol com, vamos colocar 45 ml de água. Opa, a água não está, o etanol não está já nos 45 de água, entendeu? Pede o título em volume.
Você tem que fazer os 25 ml do etanol sobre os 25 ml mais os 45 ml de água. Entendeu? E aí tudo vezes 100 para dar em porcentagem. Título em volume vai dar em porcentagem. Então fica 25 dividido por 25 mais 45 dá 70, né? Dá 0,35. Vezes 100, 35%. Entendeu? Tudo bem. Porque a água e o etanol não estão juntos, né? Os 45 não é do todo, não é da solução. Essa é uma dica importante. Tá? Fechou? Para finalizar. Eu tinha guardado aqui para finalizar. Os últimos minutos agora são os mais relevantes. Presta muita atenção agora. Mais uma página. Nós aprendemos lá em cima que concentração, massa por volume, e molaridade, número de mol por volume, tem uma ligação que é aqui, ó. Certo? Que é só converter mol para massa, que eu consigo, ou massa para mol, que eu consigo unificar. Certo? A gente pegou o N, ó, é massa sobre massa molar. Olha que interessante. Maluco isso, né? Então, quer dizer, que eu posso pegar a fórmula da direita aqui, ó, molaridade, e falar que massa sobre massa molar vezes V. Foi o que a gente fez. Tá, mas e se eu tiver o mol e não tiver a massa? O que é muito incomum. Muito incomum. Ter o mol, mas não ter a massa. Você pode fazer aqui, ó, substituição. Vocês trabalham com isso, né? Como é que vocês falam em física, em matemática, que é... Vou lembrar o nome já. Quando vocês substituem uma fórmula inteira por uma incógnita, vou lembrar. Sistemas. Sistemas. Vocês chamam de sistemas em matemática. Por exemplo, se eu não tiver o M, bom, o M aqui, ó, olhando para a fórmula que está em vermelho, é N sobre vezes massa molar, não é? Então eu posso, na fórmula da esquerda aqui, ó, falar que concentração é número de mol vezes massa molar dividida pelo volume. Não posso? Veja bem, olhe bem. Mas nunca cai. Não, tudo bem que nunca cai. Eu só estou passando para você que você pode fazer isso. É que não é comum dar em mol para você converter em grama para depois fazer o cálculo de concentração. Mas matematicamente é possível. Ó. Tá? Agora, quer ver uma outra? Uma outra. E se tiver em título em massa? Que é massa sobre massa. Certo? Entenda. Eu vou até mudar aqui. É massa do soluto pela massa da solução. E o exercício quiser em concentração comum, que é massa do soluto dividido pelo volume da solução. Qual é o único problema aqui? A massa da solução pelo volume da solução. Mas isso é tranquilo de resolver. Se você tiver a densidade da solução, tendo a massa da solução, você converte em volume da solução. Ou tendo o volume da solução, você converte em massa da solução. Então você consegue ir e voltar, ó. Entendeu? É a mesma lógica aqui em cima. Tá, mas daí? O que eu faço? Bom, se você precisar da massa, então no lugar da massa, você põe D vezes V. Não é? Ó, ficaria assim, quer ver? Ó? Título em massa, me acompanha. Ó. É a massa do soluto dividido por densidade vezes o volume. Não é? Densidade vezes o volume não é a massa da solução? Está aqui. Ou, no caso aqui, concentração é a massa do soluto. É sistema. Estou fazendo sistema. É porque a massa da solução, ó, pode ser convertida em volume da solução pela fórmula da densidade. Do mesmo jeito aqui em cima, ó, que a massa pode ser convertida em mol e o mol pode ser convertido em massa pela fórmula do número de mol. Entendeu? Aí eu posso substituir, ó, tá vendo? O que eu marcar em vermelho aqui, ó, você vai entender. Ó. Eu marquei em... Opa, tira isso aqui. Eu marquei em vermelho aqui, ó.
certo? Porque M vezes massa molar é a massa, ó. Eu só tirei no lugar da massa, coloquei N massa molar. Aqui eu coloquei uma massa sobre massa molar, porque eu tirei da fórmula aqui, ó. Entendeu? A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Da onde eu tirei D vezes V? Bom, D vezes V, ó. D vezes V é a massa da solução. Então, se eu não tiver só o volume, eu consigo fazer com volume. Entendeu? E aqui embaixo, aqui na outra, ó, não, tranquilo. Aqui na outra eu vou fazer o quê? Eu não tenho volume. É a massa da solução. Ó, aqui, ó, como é que fica. Não, mas não é muito comum. Já vou te explicando. Nem copia, eu vou chegar lá onde eu quero. É a massa da solução, ó, dividido pela densidade. Entendeu? Ó, isola aqui. Ah, eu não tenho volume. Passa a densidade dividindo. Passo o volume para lá, fica volume igual a massa por densidade. Ah, então no lugar do volume eu posso colocar massa pela densidade. Tá vendo? Fica assim, ó. Tá? Só que tem um problema nessa mudança. Um problema seríssimo aqui. Seríssimo. Que a massa normalmente aqui é em gramas e o volume normalmente aqui é em litro. Só que a densidade é grama por ml. Olha o pepino. E ml para litro é 1000 de diferença. Então, eu não posso usar a densidade aqui, ó, em grama por ml, se o volume aqui é em litro. Que bagunça, né? Então, você tem o 1000 para ajudar. Normalmente, você multiplica por 1000. Você pega tudo isso e ainda faz vezes 1000, ó. Aí, você vai trabalhar com o volume em litro e a densidade em grama por ml. Entendeu? Maluco, né? Tá. Não compensa fazer isso. Vou chegar, não compensa. Você pode fazer o seguinte, ó, vai por mim. Olha agora, que legal. Tudo isso que eu acabei de explicar vai cair por água abaixo. Você pode falar o seguinte, ó, que concentração, lá em cima, qual que é a concentração? Você pode aqui, ó, N sobre V é molaridade. Você pode dizer que é molaridade vezes a massa molar. É uma opção, certo? Ou ainda, é 1000 vezes D vezes título. Isso aqui vai te ajudar em qualquer conversão que você queira fazer. 1000, eu falei 1000 e coloquei 100, obrigado. Opa. 1000 dt. 1000 dt. 1000 dt. Ou Deus tem 1000. Deus tem 1000, 1000 dt, tanto faz. Certo? Você pode falar que concentração é Deus tem 1000. Deus tem 1000. Ajuda demais. Porque você vai sair do título em massa e vai chegar na concentração. Já multiplicando pela densidade, já multiplicando pelo ajuste de 1000, entendeu? Você não precisa fazer nada dessa parafernália aqui, ó. Tudo isso vai na fórmula. Ah, mas e se for com a molaridade? Ele quiser saber a molaridade. Sabe que molaridade vezes a massa molar é igual a concentração. Aí você põe 1000, ou Deus tem 1000. Ó, Deus tem 1000. Deus tem 1000. Dá uma olhada, também funciona. Você vai sair de título e ir para molaridade. Certo? Só não pode esquecer que esse M aqui, ó, é MM. Eu uso 2 para massa molar. Ah, os livros não usam 2 para massa molar, tá? Deixar claro isso também. Eu uso 2 para, porque é tanto M nessa matéria, a molaridade vezes massa molar é igual a Deus tem 1000. Deus tem 1000. Ajuda demais. Você vai sair de título em massa e vai conseguir chegar em molaridade. Porque é um trabalho sair de título em massa e chegar em concentração ou chegar em molaridade. Então, essa combinação de fórmulas saiu tudo daqui, ó, dessas conversões todas de soluto, solução, tudo. É trabalhosíssimo fazer na mão. Compensa muito fazer na fórmula. Um exemplo, presta atenção. Vamos colocar aqui.
uma solução, uma muito comum, ó, uma solução aquosa, presta atenção, é uma solução muito padrão, de ácido sulfúrico, H2SO4, tá? Vamos colocar 20% com título em massa, 20% e densidade de 1,2 gramas por ml, certo? Aí eu pergunto, qual a concentração molar? Tá bom? Essa é a pergunta. Lógico, dados do exercício. A massa molar do ácido sulfúrico inteiro é 98 gramas por mol. Quer ver, ó? Vê o caminho longo. O caminho longo. Você tem algo que está em título em massa, que está dizendo que é 20 sobre 100, porque é 20%. Ele é grama por grama, não é? Porque é título em massa. Você quer chegar em molaridade, presta atenção, o caminho longo. Você precisa do número de mol e o volume em litro. Então, isso aqui é em mol, isso aqui é em litro. Essa é a realidade. Ou seja, você precisa converter 20 gramas para mol. Ah, tudo bem. Você fala, aqui é tranquilo. É só fazer em regra de 3 com a massa molar, ó, ou fazer a massa pela massa molar. Você converte, ó. Pega os 20 gramas, coloca aqui na fórmula, ó. Vou até fazer para você, ó. Você coloca 20 gramas, divide por 98. Você acha o número de mol, aplica aqui, tá tudo certo. Qual é o grande problema? Converter 100 gramas de solução para litro. Ah, você fala, é só usar a densidade. A densidade é massa por volume, ó. Se a densidade é 1,2, a massa é 100, eu acho o volume. Só que você vai achar o volume em ml. Você vai ter que dividir por 1000 para chegar no volume em litro. Dá para fazer também, professor. Você pega aqui, ó, fica V é igual a 100 dividido por 1,2. 100 dividido por 1,2, professor, vai dar 83,3 ml. Aí você pega 83,3 ml, divide por 1000, que vai dar o volume de 0,0833 em litro. Esse valor você joga ali. E lá em cima, ó, 20 dividido por 98 dá 0,2 aproximado em mol. Olha que maravilha. Agora você vai lá no final do exercício, ó, e coloca a molaridade é 0,2 em mol, que é o que você calculou lá em cima, e divide por 0,0833 litros. Dá uma conta maravilhosa, que você fica com 1,2 dividido por 0,0833, dá 2,4 mol por litro. Olha isso. Tá bonito? Fala, não, mas calma. Tem um caminho curto. Qual é o caminho curto? Se eu sei que o título em massa é de 20%, se eu sei que a densidade é de 1,2 gramas por ml, se eu sei que a massa molar é de 98 gramas por mol, ao invés de fazer uma conversão, conversão por conversão, eu posso dizer que a molaridade vezes a massa molar é igual a Deus tem 1000. A molaridade eu não sei, mas eu sei que a massa molar é 98 gramas por mol. A densidade é 1,2 gramas por ml. O título é 20%. 20% é 0,2. Concorda comigo? 20 sobre 100. Eu posso até deixar aqui, ó, 20% vezes 1000. Se eu falar que isso daí resolve todas as contas que você estava fazendo em cima, fica 1,2 vezes 0,2
vezes 1000. Dividido por 98. 2,4. Você fala brincadeira. Tá aí, ó. A fórmula é muito vantajosa. Não tem nem discussão. Já dá em mol por litro. Já tirou do ml, já passou para litro. Já fez tudo o que tinha que fazer. Ah, deu diferença. Arredondamento. Não tem como não gostar dessa fórmula. Ela simplesmente... e se tivesse perguntado em concentração comum? Se tivesse perguntado em concentração comum, você ia falar concentração comum Deus tem 1000. Mais simples ainda. Ó. Entendeu? Põe 1,2 aqui, 20% aqui, vezes 1000 já daria em grama por litro. Fantástico isso. Você pega título em massa, que é uma das piores unidades que tem, ó, que era em 20%, em título em massa, e transforma em molar. É a pior conversão que você pode pegar. Porque você tem que converter tanto soluto quanto solvente, ou a solução. A conversão separada que eu fiz aqui, ó, do soluto e depois da solução, dá um trabalho gigantesco. Você viu que eu tive que converter separadamente, ó, grama para mol e grama embaixo para litro. Usando a densidade embaixo e usando a molaridade, a massa molar em cima. Dá a mesma coisa. Só que olha o trabalho. Aqui é uma fórmula, aplicou, já é. Acabou, já era. Fim, game over. Se você entendeu tudo, maravilha. Era aqui que eu queria chegar.